Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a hora que você estiver me ouvindo, que o Senhor te abençoe e fale com você, continue falando com você nessa linda temporada de Filipenses, a carta do amor, a carta do carinho, a carta da atenção, a carta da alegria. Ela é tida como a carta da alegria. Nós vamos ler capítulo 3 de Filipenses, só tem 4 capítulos, amanhã será o último dessa temporada, dessa microtemporada da Carta da Alegria. Ontem nós falamos sobre respeitar as pessoas, sobre colocar as pessoas na nossa frente, ajudar as pessoas, não pensar só em nós, mas pensar nos outros também, não que a gente não tenha que fazer por nós temos que fazer muito por nós, muito pelos nossos familiares, pela nossa família, mas também fazer pelos outros, não querer tudo só pra gente. E hoje vamos falar sobre completamente unidos com Cristo. Para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever repetindo o que eu já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo, porque os que recebem a verdadeira circuncisão fomos nós e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. Ele está bravo aqui porque eles tinham aquela mania de fazer aquela operação de fimose com pedra e tal, que é um costume até hoje dos judeus. Os judeus ainda fazem isso, gente, ainda fazem isso. Claro que agora eu acredito, né, que com mais higiene, né, no hospital e tal, né, mas os judeus ainda fazem isso. E ele está falando que cuidado com esses cachorros que insistem em cortar o corpo, porque a verdadeira circuncisão não é isso, a verdadeira circuncisão é Cristo. Seu Espírito nos alegramos na vida por termos união com Cristo, em vez de pormos a nossa confiança numa cerimônia. Eles são tão fissurados com as doutrinas, com os dogmas, que eles colocam toda a fé ali naquela cerimônia e esquecem de Jesus Cristo, né? Que é mais importante do que a cerimônia. Jesus é sempre mais importante do que todas essas coisinhas, essas regras de igreja, essas regras de doutrinas, essas situações aqui mundanas. Jesus é muito maior do que isso tudo. Jesus é muito maior. A gente não pode ficar se apegando a essas coisas. Agora, se você for para uma igreja que te proíbe de usar calça comprida, então não use calça comprida ou saia dessa igreja. Não fique nos lugares para escandalizar os outros. Você não tem necessidade nenhuma. Isso também é amor, isso também é empatia. Se você não concorda com as doutrinas daquela religião, daquela igreja, saia, vá para outra. Os incomodados que se mudem. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Eu fui circuncidado quando eu tinha 8 dias de vida. Deixa eu falar uma coisa que eu esqueci de falar. O que é circuncisão? Você que está caindo aqui de paraquedas, que não sabe, que não está acompanhando o Toque de Clyde, saiba que circuncisão é operação de fimose. É uma operação, uma cirurgia masculina. Operação de fimose é a circuncisão, que eles eram obrigados a fazer com 8 dias de vida. São até hoje os judeus, que não são cristãos, eles fazem isso. E Paulo está super condenando, porque as cerimônias não são mais importantes do que Jesus. Jesus é mais importante do que todos os ritos, todas as cerimônias. É isso que ele está falando aqui. Se alguém pensa em confiar, eu também tenho motivo, porque ele foi circuncidado com 8 dias de vida. Eu sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim. Sangue hebreu. Paulo está falando. Ele era da tribo de Benjamim. Ele tem sangue hebreu, ele é israelita de raça. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. E eu era tão fanático que eu perseguia a igreja. Ele perseguia a igreja, ele era Saulo. Ele matava os cristãos, de tão fanático pelos ritos que ele era. De tão alucinado pelos dogmas da igreja, pelas normas da religião dele, que tão fanático, tão desesperado, que ele matava as pessoas.
Olha que nível de loucura que a pessoa chega. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência da lei, ninguém podia me acusar de nada. Ele obedecia a lei na risca. No passado, todas essas coisas variam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, eu considero que não tem valor nenhum. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isso é, conhecer completamente Jesus Cristo. Ele está falando isso. É muito mais importante você conhecer Jesus, o Jesus puro, o Jesus verdadeiro, o Jesus que deu a vida por você, o Jesus que te ama incondicionalmente, o Jesus que viria aqui fazer tudo de novo se só existisse você. É esse Jesus que a gente tem que conhecer. E não as regras da igreja, as tradições da religião, igual aqui, que era o caso da circuncisão, né? E tantos outros casos. Nossa, né? Cadê? É verdade que eu tenho. Eu era tão fanático, ele era tão fanático, meu Deus. Somente essas coisas considero. Cadê, gente? Me perdi. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, eu considero sem valor nenhum. O que tem muito mais valor, isso é, conhecer completamente Jesus Cristo, meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse um lixo, a fim de poder ganhar Cristo e estar unido com Ele. Que quando ele fala que eu joguei tudo fora, porque ele era uma pessoa importante, ele era estudado, gente. Ele tinha doutorado, pós-doutorado, faculdades nos dias de hoje, né? Ele era uma pessoa muito estudiosa, ele conhecia a lei a fundo, ele era uma pessoa muito culta. Paulo não era um Zé Mané, ele não era um mequetrefe, ele era uma pessoa muito importante, muito inteligente, muito estudada. E ele fala que eu joguei tudo fora, eu joguei tudo no lixo. Não deixe que a sua profissão, o seu estudo, te torne arrogante. Porque se você estiver ficando arrogante por causa do seu estudo, você está perdendo a presença de Deus. Quantas pessoas a gente conhece que jogam na cara, eu tenho curso de tal, tenho tal. Uma vez eu passei uns apertos ali nas redes sociais, brigando com o pessoal. Brigando não, eles brigaram comigo, na verdade. Eu só fiquei dando palavra de amor, mas teve um senhor, que eu já contei essa história aqui, vou contar de novo. Ele falava comigo assim, eu sou pós-graduado, eu sou não sei o que lá, como é que ele falava? Eu sou dentista, advogado, e não sei o que lá, não sei o que lá. Então, só porque ele tinha todos esses nomes, esses títulos, se é que tinha, né? Vamos supor que tenha, que seja verdade, ele se achava superior à minha opinião, no caso do post lá que eu coloquei minha opinião. Se essa arrogância, se os seus estudos, se o seu conhecimento te torna arrogante, você já perdeu tudo. Ele não passa de lixo, não funciona, não presta diante de Deus. Porque o que mais importa para nós é ganhar o céu, é ganhar Deus, é ganhar o privilégio de viver com Deus de novo, lá no Éden, que ele planejou, lá no princípio de tudo, quando ele começou o planejamento do ser humano. Nosso maior desejo é voltar lá e viver aquilo lá. E títulos de escola, de faculdade, de sei lá de quê, de cargos também. Eu sou CEO, de não sei o quê. Eu sou não sei o que lá. As pessoas têm muita mania de se apresentar assim, né? Elas não falam que elas são... Eu sou a Clay. Eu sou a Clay. Elas falam, eu sou a gerente financeira de uma multinacional. Eu sou o CEO de uma empresa, não sei do que lá. Eles sempre falam assim, sabe? Com arrogância. Isso Deus não se agrada. Isso não passa de lixo diante de Deus. Não que você não tenha que estudar, lógico, você tem que estudar e muito, mas não deixe isso subir na sua cabeça, você se tornar uma pessoa arrogante, a ponto de humilhar os outros pelos seus cursos, pela sua posição social. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei. Ele procurava isso, né? Cumprir a lei, cumprir os dogmas da igreja para ser aceito por Deus. Ele entendeu que isso não tem nada a ver. Ele entendeu que Jesus é muito maior do que os dogmas, do que as tradições, do que as regras da igreja. Pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. É só você ter fé em Jesus Cristo, você não precisa fazer nada, gente, é tão libertador. É tão simples, o evangelho é tão simples, Jesus é tão fácil, tão simplesinho.
Ele te ama, é só você aceitar ele, ter fé nele. Você não precisa de ficar se cortando igual eles faziam aqui, ou qualquer outra coisa que você faça para ser aceito. Você não precisa. Não tem necessidade nenhuma de você fazer isso, porque ele te ama de qualquer forma. Você fazendo ou não, o amor dele não vai aumentar e nem diminuir por você. Dorme com esse barulho aí na sua cabeça. Nada do que você faça vai alterar o amor de Deus, de Cristo por você. Não vai aumentar e não vai diminuir, porque ele é pleno. É um amor que nos constrange tanto quando você começa a observar. Você fica constrangido pelo amor de Cristo. Você pode ser um nada na terra, um vagabundo, não sei se pode falar essa palavra. Você pode ser uma pessoa do mal, assim, fazer tudo errado. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Assim mesmo. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. É por isso que a gente luta. É por isso que a gente serve a Cristo, é por isso que a gente ama a Cristo, é por isso que a gente se dedica a Cristo, para a gente sentir na nossa carne o poder da ressurreição. O poder de ressuscitar de verdade. O poder de voltar ao Éden, de voltar ao início de tudo. O planejamento principal, do primeiro planejamento que Deus teve com a gente estragou tudo. É sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesma seja ressuscitado da morte para a vida. Nós temos certeza que seremos ressuscitados. Mas para isso você tem que ser amigo. Tem que ser amigo de Cristo para que ele venha te chamar no dia da ressurreição. Você não é amigo, você não é nada, você não está querendo conversar, não está querendo falar nada, não está nem aí para ele, está vivendo sua vida como uma folha jogada no vento. Como é que ele vai? Ele tem que te conhecer. Na verdade, ele te conhece, né? Mas ele quer que você conheça ele. Não estou querendo dizer que eu já consegui tudo o que eu quero ou que eu já fiquei perfeito. Mas continuo a correr para conquistar o prêmio. Pois para isso, eu já fui conquistado por Jesus Cristo. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço. Eu esqueço aquilo que fica para trás e avanço para a que está na minha frente. O que ele está falando? Deixa o passado para trás. Pouco importa se você teve um pecado muito grande, se você cometeu um adultério, um assalto no banco, um assassinato, qualquer coisa. Há 10 anos atrás, você ainda está remoendo isso. Ele está falando aqui, ó, eu deixo isso para trás e avanço para frente. Eu corro para frente ao lar. E também tem outra coisa. Você também não pode ficar vivendo das glórias do passado. Talvez no passado você era uma pessoa muito famosa, muito importante. Você era um CEO de uma empresa, ou você era um pastor de uma igreja, ou você era uma mulher muito especial, não sei de onde. E aí você vive dessa glória até hoje. Você também está errado, amigo. Você também está errado, meu amigo. Você também está perdendo seu tempo de desfrute na terra, pensando nas coisas do passado, pensando em como você era importante naquele tempo, como você continua vivendo daquilo, ou do seu pecado ou das suas vantagens do passado. Nada importa para Deus. Deus quer que você olhe para o futuro, porque a vida é hoje, a vida é agora. A gente não sabe se daqui a pouco a gente vai morrer, a gente não sabe. Não sabe se um avião vai cair aqui no meu prédio, a gente não sabe. A gente não sabe se você vai tropeçar e quebrar o pescoço, como a gente já leu aqui na Bíblia. A vida acontece no agora. Pare de pensar nos seus pecados e nas suas vantagens do passado. Para, isso está te travando. Isso está travando a sua vida. Avance, avance, faça outras coisas, pense em outras formas. Porém, uma coisa eu faço, eu esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Eu corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Ele não fica travado nem nas coisas boas, nem nas coisas ruins. Ele corre, ele está querendo fazer o máximo possível para que mais gente conheça Cristo, para que a gente possa ressurgir logo, viver no Éden logo.
Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Esse prêmio que ele tanto procura, que ele está tanto buscando, que ele não está desviando o olhar nem para o bem, nem para o mal, nem para o que ele fez de errado, nem para o que ele fez de certo, por nada. Ele está seguindo, porque Paulo ele podia falar isso. Ele matava cristãos, ele cometia pecados horríveis, ele matava os crentes. Todo mundo que gostava de Jesus, ele matava, ele era ruim. E ao mesmo tempo era uma pessoa muito, muito fina, muito educada, muito inteligente, muito conhecedor das leis, das regras dos fariseus. Então, quando ele fala isso, que nem o bem, nem o mal, nem o pecado, as vantagens, ele não liga mais, passou. Uma coisa eu faço, eu largo essas coisas tudo para trás. E eu corro para o alvo, para Cristo. E qual é esse alvo? É a vida nova para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Essa vida nova que a gente anseia. Essa vida nova. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos de ter essa maneira de pensar. Peraí um pouquinho. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Então, se você está pensando aí, ai, não consigo, não entendo essas coisas, não sei como que a Clara consegue, eu ouço muito isso. Como que você faz a Bíblia ficar facinho? Você explica de um jeito que fica tão simples. E eu ouço muito isso. E eu estou falando para você, isso aqui que Paulo falou, olha a sua resposta. Olha a sua resposta. Porém, se algum de vocês pensa de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas mais claras para vocês. Porque, na verdade, eu, como sou criada num lar cristão, a minha família toda, ó, ele fala que nós que somos espiritualmente maduros. Eu sou espiritualmente madura porque eu nasci nisso, eu vivo nisso, a minha vida é isso. A minha vida é Bíblia, a minha vida é Cristo, a minha vida sempre foi voltada para essas coisas. Por isso eu entendo, por isso eu compreendo, devemos essa maneira, por isso que eu penso dessa forma, por isso que para mim é simples, é fácil. Mas se você acha que é difícil, Deus vai fazer você compreender de uma forma bem clara. É só você querer. Só você querer. É instantâneo, é igual miojo. Eu quero, Senhor, você já começa a entender. É simples assim. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continuem a ser os meus imitadores. E olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Então, vocês me modelem, ele está falando. Sigam o meu exemplo. Façam uma modelagem da minha vida, tudo que eu faço, que eu falo, que eu como. É assim que a gente tem que fazer como Jesus, né? Eu sou uma seguidora de Cristo, eu quero fazer tudo que ele fez. E uma coisa que eu admiro demais em Jesus é que ele gostava das pessoas mais simples, assim. Ele gostava de ficar no meio das pessoas que eram desperdiçadas pela sociedade, sabe? Que eram desprezadas, né, pela sociedade. Eu acho muito legal essa parte de Jesus. Eu acho admirável. Eu gosto de ter esse olhar que Jesus tinha, sabe? Eu imito isso, eu faço uma modelagem de Jesus. Paulo está falando para os irmãos ali da Grécia fazer essa modelagem dele. Já disse isso muitas vezes e agora eu repito chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Ele está chorando falando isso. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, que vivem uma vida desregrada, em todos os sentidos, que vivem uma vida querendo fazer o que é errado, uma vida que se esforça para errar, se esforça para atrair as pessoas, se esforça para sacanear com os outros, se esforça para tomar vantagem de tudo e prejudicar as pessoas. Esses são inimigos da cruz de Cristo, ele está falando. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são o desejo do corpo. O desejo do corpo é o desejo, é o Deus deles. Eles têm orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Eles têm orgulho do pecado, eles têm orgulho de fazer o erro, de fazer o mal, do adultério, da coisa ruim, de maltratar os outros. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder
que Ele tem para dominar todas as coisas. Aleluias, glória a Deus. O nosso corpo físico, carbono, nosso corpo pecador, o nosso corpo que nos leva para o erro todo momento, toda hora a gente está lutando, a carne e o espírito estão lutando, toda hora estão lutando, e a gente lutando, pedindo ajuda a Deus, pedindo graça para fazer as coisas certas, e no final ele fala que nós vamos ter um corpo glorioso como o corpo de Cristo. Claro que não vai ser isso, vai ser um corpo espiritual, uma outra coisa que a gente nem faz ideia. Mas o que a gente tem certeza é que teremos o nosso próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que Ele tem para dominar todas as coisas. É lindo demais, né? Eu amo. E já estamos em 20 minutos. Um beijão no seu coração e até amanhã no último capítulo.